Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que a paz de nosso Deus, a misericórdia, o amor, a sua bondade esteja com você, com toda a sua família, com toda a sua comunidade e proporcione todo bem na sua vida. Estamos iniciando este mês de outubro, que é o mês dedicado à missão. Nós estamos aqui mais uma vez para refletir a liturgia do 27º domingo do tempo comum, que vem falar exatamente da nossa missão neste mundo. O evangelho que vai nos acompanhar neste dia, na liturgia, está em Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, e acompanha também na liturgia da palavra a leitura do profeta Isaías e a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, leituras essas que nos ajudam a pensar na mensagem deste domingo e o que é que nós estamos respondendo ao Senhor, que deseja que cada um de nós seja um bom trabalhador da sua vinha e produza bons frutos para o seu reino. Então, iniciando este mês, como eu falei, é o mês dedicado à missão. O sentido de ser da igreja é a missão, ou seja, evangelizar, anunciar ao mundo o projeto de Deus, anunciar ao mundo Jesus Cristo e sua proposta de amor. E quando nós pensamos na nossa missão, nós lembramos logo lá do livro do Gênesis. No livro do Gênesis, o que acontece? Deus cria todas as coisas, contempla a sua criação e diz que tudo era muito bom. E ao concluir a criação, ele cria também o ser humano, a sua imagem e semelhança, e coloca esse ser humano, o homem e a mulher, para cuidar daquilo que ele fez. Então, desde lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, nós vemos que Deus nos criou por amor e concede a nós esse privilégio de cuidar da sua criação, e fazer acontecer nesse meio o seu projeto de amor. Então, nós não estamos neste mundo simplesmente para uma passagem, mas nós temos uma missão. E em se tratando da igreja, desde o seu início, Jesus a enviou, dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, ensinando a observar tudo que eu ensinei a vocês. E Jesus garante: eu estarei junto convosco todos os dias até o final dos tempos. E a missão não é simplesmente algum ato isolado, uma visita que a gente faz aqui ou ali, mas desde o nosso batismo, a nossa vida se torna uma vida profundamente de Deus. E como sendo uma vida de Deus, nós somos chamados a cada dia a expressar aquilo que existe em nós de Deus. E aí então nós vemos que não somos cristãos num momento sim e outro não, mas nós somos cristãos cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, até o final dos nossos dias. Então a nossa vida é uma missão constante. Essa incumbência o Senhor dá para nós. Daí o mês missionário veio trazer o tema: a vida é missão. E quando diz que a vida é missão, significa que todos os nossos gestos, palavras, lugares em que estamos, em todo momento, a nossa vida, ela traz essa característica da missão, ou seja, expressar no nosso dia a dia aquilo que é de Deus. Aí está a nossa missão. Então, a cada momento somos chamados a anunciar o Senhor, a anunciar os valores
do Evangelho. E aí o lema, né, que acompanha aí esse grande tema do mês missionário, né, a vida é missão, eis-me aqui, envia-me, que está baseado lá no livro do profeta Isaías. Então o profeta se coloca à disposição de Deus e diz: Senhor, aqui eu estou, envia-me para anunciar o vosso reino. E a liturgia deste domingo nos leva a pensar exatamente nesta direção. Qual é a nossa missão no mundo? O Evangelho ele traz a parábola da vinha, né? O Senhor, que é o dono da vinha, né? Ele nos chama para cultivar essa vinha e dar os frutos necessários para que possamos oferecer a Ele algo daquilo que se produziu em nós, do que Ele deseja. Então nós somos chamados a dar uma resposta ao Senhor, e essa resposta são os frutos que nós vamos produzindo a cada dia. Porque o povo de Israel, que aparece na primeira leitura, vai aparecer também no Evangelho, que foi o povo escolhido e chamado para dar os frutos para Deus, ele nem sempre foi fiel à sua missão. Então permitiu que no seu meio entrasse a injustiça, a maldade, o pecado. Então o povo se afastou de Deus. Então essa vinha, que é o próprio povo, que precisava dar os frutos para Deus, não deu os frutos desejados. E aí as consequências disso aconteceram. O povo foi enviado para o exílio, perdeu o templo, perdeu a sua terra, ficou disperso, afastado de Deus, sofreu os horrores. Não porque Deus castigou, mas porque essa foi a consequência dos seus próprios pecados, do seu próprio afastamento de Deus, a consequência de não ter assumido a sua missão. E Jesus no Evangelho vai chamar a atenção para isso também, dessa infidelidade do povo e desse fechamento à proposta de salvação que ele traz. Então, ao longo da história, aqueles que foram enviados por Deus foram rejeitados, e até o próprio Filho de Deus, que é o próprio Jesus, foi rejeitado. Ele vai parar numa cruz porque ele não foi aceito, não foi acolhido na sua proposta. Então, a palavra de Deus no Evangelho nos chama a atenção para isso. Até que ponto, de fato, nós acolhemos a proposta de Deus em nosso coração, até que ponto nós deixamos que essa proposta produza frutos em nós. E para analisar se estamos dando os frutos ou não, a palavra de Deus na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses nos ajuda a pensar bem nisso. São Paulo vai dizer à comunidade dos filipenses: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Então, como é que nós vamos produzir os frutos trabalhando na vinha do Senhor? Na medida em que vivermos o amor, a bondade, a misericórdia, a honestidade, a justiça, o carinho, o cuidado de um com o outro, o ajudar o próximo. Então, todas essas virtudes que edificam a nossa vida, nos ajudam a ter uma convivência saudável com o outro, de respeito, uma atitude que nos leve a promover a dignidade do outro. Então, é colocando em prática essas virtudes que nós vamos estar cuidando bem da vinha do Senhor, que nós vamos estar fazendo com que esse mundo maravilhoso que Deus deixou aí para nós possa de fato ser belo, bem cuidado, e assim possamos desfrutar dele, não simplesmente como exploradores,
mas como obra de Deus e que nós somos chamados a cultivar. Então, a liturgia deste domingo nos faz sério questionamento. Como estamos cuidando da vinha do Senhor? Como estamos vivendo a nossa missão no dia a dia, na família, na comunidade, na sociedade? E o nosso mundo hoje necessita muito disso, que assumamos verdadeiramente a nossa missão para cuidarmos da obra da criação que Deus deixou aí, para cuidarmos da vida uns dos outros, da vida da natureza que está aí pedindo socorro e assim fazermos acontecer o projeto de Deus no meio de nós. Então, que ao celebrar este 27º domingo do tempo comum, iniciando aí o mês missionário, nós possamos pensar nisso, que a nossa vida, ela é uma missão e que nós somos chamados a dar uma resposta firme a Deus e produzir os frutos que Ele deseja de nós e assim sermos felizes, promovendo a vida que Deus deseja. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.